Olá a todos, quem vos fala é Davi Nigro e trago hoje, entre aspas, em caráter emergencial, infelizmente, mais um alerta. Qual é o alerta dessa vez, Davi? Bom, alerta para que vocês não consumam porcaria. Não é porque vem de fora que presta, infelizmente. E essa daqui, né, vem de Portugal, então não dá para se esperar muito. Temos aqui na tela o digníssimo Pisco, que hoje ele estava a fim de animar uma plateia, ele lançou uma assim terrível, uma não, diversas, né? Bom, para quem já assistiu a piada propagada pelo comediante aqui, ele deu uma bela de uma alfinetada, né, nos canais brasileiros que trouxeram à tona a ineficiência das GPUs AMD para lidar com o DX11. E, bom, o que ele fala no vídeo? Nada. Ele apresenta possíveis soluções, então não tem nada de concreto, não há nenhuma evidência, nenhum trabalho que mereça ser denominado de tal forma. O cara provavelmente está defendendo um patrocínio ou outro que tenha, devido à proximidade de idioma, talvez tenham recorrido a ele para bater aqui no pessoal, e como ele entende português, né, é mais fácil caprichar nas gírias e no sarcasmo aqui em português do que em inglês, estou mandando isso para ele em português. Bom, vamos lá. Resumindo toda a bobagem, ele diz que existe um recurso no MSI, que já é conhecido de longa data, de todos nós, que você consegue desabilitar, né? Lembrando que isso para AMD. O LPS, né? Ultra Low Power State Mode, que é o que vem por padrão configurado no driver da AMD para você oscilar, né? Para que você não fique o tempo todo com as frequências altas. Né? Lembrando que isso se aplica só para aplicações 3D. Porém, qual é o ponto aqui? A, a piada que ele contou não resolve nada. Então, tenho 4 exemplos, vou detalhá-los melhor. Então, eu tenho aqui, nesse primeiro exemplo, uma 6700 XT no jogo Assassin's Creed Odyssey, com esse recurso habilitado. Ou seja, nesse contexto, o driver não vai jogar o clock da placa para o máximo, tá? Então, como que a gente valida isso? Estou aqui com o CapFrameX, a captura foi feita através da máquina do Cândido M7 e ele exportou o resultado para mim. Então eu estou com o resultado em mãos, né? Pedi a ele que me ajudasse com esses testes. Ele fez 2 runs, uma com o recurso habilitado e outra com o recurso desabilitado, como sugere o piadista. E bom, vou mostrar para vocês que nenhuma diferença foi observada aqui, tá? Com exceção do clock mais alto, mas isso não mudou o processamento da GPU, nível de processamento médio. Então a gente tem como recurso habilitado, né, que é o padrão, uma média de 66 quadros. Aqui do lado direito, onde eu tenho o detalhamento do uso médio de GPU, ó, eu tenho 67% e eu tenho um clock médio de 1929, ok? Então isso é o que vem por padrão. E aí a gente aplicou o método gringo português, por isso, obviamente, não funcionou. E Voila, o que temos aqui? Temos menos frames, temos praticamente o mesmo uso médio na GPU, então ela não saiu da casa dos 60%. E o que a gente tem aqui? GPU clock. Sim, de fato, a gente está muito próximo do topo. Ótimo, na prática, o que isso mudou? Absolutamente nada, ok? Então, o que o português traz ali não resolve problema nenhum. Para demonstrar isso com mais clareza, eu vou incluir no meu gráfico o uso de GPU nesses dois cenários. Ó. Ele apareceu em azul aqui, tá bom? Ó. Ele ali voltando para os meus gráficos, então vocês podem observar que ele mal visita a casa dos 70%, nos dois contextos. Então, aqui sem o recurso do Portuga, aqui com o recurso do Portuga. Piscou, pô, pisco. Ô, louco, hein, pisco. Piscou, hein, pisco, pô. Ah, tem um exemplo do ano passado aqui com uma 6900 XT, lembrando que as duas amostras aqui, né, as duas amostragens, elas rolaram com o 3800X do Cândido e a 6700 XT dele. E eu tenho aqui do ano passado, no mesmo título, uma 6900, né, uma 6900 XT, para entrar no comparativo. No caso dela,
eu ainda tive um uso de GPU um pouco maior, né? Então uma média um pouco maior, lembrando que todos os testes foram executados em Full HD. E, enfim, eu tenho isso aqui. Tenho essa GPU oscilando o tempo todo. E aí, quando nós vamos para a NVIDIA, pasmem, senhores, opa! O que é essa linha azul aqui muito próxima do topo durante o teste todo? Meu Deus, o uso médio com a NVIDIA de GPU foi de 92%. Macacos me mordam. Bom, tá aqui, contra fatos não há argumentos, né? Na 6900 XT a gente tem, já mostrei, né, o mesmo uso. Então, passando aqui sem o recurso do Portuga, com o recurso do Portuga, nenhuma diferença. No passado, também sem o recurso, né? Tenho aqui até um clock bem baixo, para mim é 6900, era de 1218. A máxima foi de 1600 MHz, então ridículo, né? Indo para 3080 Ti, ó, tive basicamente o máximo que minha placa conseguiu chegar, tá? E 92% de uso de GPU, entregando muito mais frames. Então, com a 3080 Ti, 106, com a 6900 XT, 83. Lembrando que as duas competem, hein? Isso se a 6900 não for uma placa para competir com a 3090. Lembrando que Full HD, onde a 6900 teria obrigação de sair na frente. Trazendo aqui para as comparações, o que é importante mencionar. Eu estou comparando os dois resultados do Cândido. Então, o que a gente consegue observar, né, no intervalo entre dois frames consecutivos aqui, ó, a gente tem um tempo considerável próximo do final do teste, onde tudo isso rolou a 8 milissegundos. Então, você vê aqui que a experiência ela não é muito consistente. Isso comparando as duas 6700. Quando a gente joga a 6900, ó, a gente percebe, ela está aqui no topo, uma experiência parecida. Um pouco melhor, né? Pode estar associado ao processador, que é o 3900, mas ainda é uma experiência equivalente. Quando a gente vai para a 3080 Ti, meu Deus, olha aqui. Então, assim, o que o português diz ali é que, de fato, né, quando você desabilita esse recurso, você vai ter uma frequência maior, tá? Então a gente tem até aqui ele contando a piada, né? E ele fala da frequência, ó, how to fix unstable low GPU frequency, ok? Porém, isso não muda o uso médio de GPU. E é aqui que está o problema. Por quê? Porque o overhead está lá no núcleo de CPU que está atolado. Então a GPU ela não está recebendo nenhuma instrução adicional, por mais que ela esteja operando numa frequência maior. Então, senhores, eu acho que por hoje é isso, não preciso provar mais nada. Não sei se o Portuga tem interesse em trazer alguma evidência, mas enfim, tá mais do que claro que falou bosta, né? Provavelmente aí um hate associado a nós brasileiros, mas nada de concreto, nenhuma ferramenta, nenhum print, só blá blá blá. Bom, não me admira que alguns brasileiros sejam muito burros, afinal, com uma herança dessa, né, não dá para esperar muito. Boa noite, abraço a todos.